Shalom! Muito bom, mais uma vez a gente estar junto no canal e a minha alegria seria um dia poder reunir, se pudesse, né, reunir todas as pessoas que fazem parte do canal e a gente poder se ver pessoalmente, se abraçar, sorrir um para o outro. E eu sei que isso um dia vai acontecer, né, na era messiânica. Mas até lá, vamos conviver assim, nesse nosso relacionamento, ainda que seja virtual. É muito gostoso receber suas mensagens, é um prazer enorme, é como criança que chega lá, eu abro a minha página do estúdio do canal ali e vejo as mensagens, e eu já quero responder em seguida. Às vezes eu posso demorar um pouco para responder, meus irmãos, minhas irmãs, porque são uma série de coisas que tem que sendo feitas, né? Mas eu respondo todas, tá bom? E um detalhe, envie suas mensagens, sim. Dê a sua opinião, dê ideias, né, daquilo que você sente necessidade de aprender, daquilo que você tem dúvida sobre os textos bíblicos, os assuntos que você gostaria de se aprofundar. Como eu faço os vídeos? Eu vou fazendo seguindo o sistema de Parashá, né, as Parashot, que é as porções que têm que ser lidas em cada Shabá, mas também de assuntos que me chegam às vezes, né? Dúvidas, ideias de vídeo que as pessoas propõem, porque elas querem se aprofundar naquele tema ali, e eu vou fazendo também nesse sentido. Então, toda semana eu produzo 2 vídeos, lanço um no canal, e a gente vai se relacionando desse jeito. Não se esqueça de se inscrever, porque isso é importante, isso faz com que os vídeos cheguem a mais pessoas, que é o nosso propósito. Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com as Escrituras. Eu quero muito que a Torá seja conhecida, eu quero muito que as Escrituras na sua língua original seja conhecida, e que as pessoas amem a Torá, amem ao Deus da Torá, ao Deus de Israel, e reconheçam dia após dia, como nós fazemos aqui. Não é porque nós somos judeus aqui, a minha família é judia, que nós não fazemos essa busca incansável de adquirir mais conhecimento, mais entendimento das Escrituras Sagradas. Existe no livro de Provérbios, né, eu sempre digo isso, 3 palavras muito interessantes: entendimento, conhecimento e sabedoria. Sabedoria é a Torá. Conhecimento é tomar posse dessa sabedoria, e entendimento é você entender, você compreender o que você passou a conhecer. Então, esse é o objetivo do nosso canal: fazer você ter a sabedoria na sua vida, conhecer a sabedoria e ter entendimento da sabedoria, porque isso vai produzir amor muito grande pela Torá, né? Que é tão rejeitada pelas pessoas e é classificada como lei, aquela coisa pesada, e as pessoas nem conhecem, né? A maior parte dos cristãos rejeitam a Torá, mas nem sabem o que é a Torá. Nós lemos a Torá a cada Shabá, e também todos os dias no nosso almoço aqui, nós paramos para fazer a celebração, nós fazemos leitura das Escrituras Sagradas, e é muito interessante. Minha filha hoje está caminhando para 13 anos, mas ela começou bem antes, obviamente, a estudar a Palavra de Deus, e isso é muito, muito simples para ela, é muito claro, muito transparente a Torá. Não tem nada, ela não vê nada de complexo ou pesado ou de dificuldade. É claro que todos nós temos que nos movimentar, a nossa alma, o nosso coração, na direção do céu, né? Como se fôssemos um sacrifício de oferta queimada inteiramente, né? Que é traduzido erroneamente como holocausto. Nós somos um olá, que é a palavra hebraica para sacrifício queimado inteiramente. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, se inscreva no canal, curta se você gostar, isso ajuda a impulsionar o vídeo. Fechando a Parashá e o estudo de Adão e Havá, do homem, Ish e Isha, né, que nós vimos nos capítulos anteriores. Nós vimos a Nahash, a serpente, o conceito que o aspecto conceitual que é esse ensino. Agora nós vamos entrar nos 2 filhos de Adão e Havá, e vamos ver nas Escrituras Sagradas que tem mais filhos, né, que no texto em português não revela. Mas vamos lá, para fechar.
Primeiramente, Adonai, né, ele julga ali Adão e Havá, julga a Nahash, a serpente, então ele toma uma decisão. E reparem que ele não eliminou, ele não destruiu Adão e Havá, e nem destruiu a Nahash. Certo? O que aconteceu então de fato? Eu falei para vocês num vídeo que eu ia dizer assim, o que é a morte? O que significa morte verdadeiramente falando? A morte verdadeiramente falando, não a que a gente vai experimentar fisicamente, né, que o nosso corpo vai cessar com as suas funções a gente apaga, né? Não. A morte é afastamento de Deus. Isso é morte. Então, quando para que Adão e Havá tivessem a experiência dessa morte, Adonai os expulsou do Éden, ou seja, o expulsou da sua presença, porque Adonai se manifesta ali no Éden, né? Então ele expulsou da sua presença e os lançou fora do Éden, né? No capítulo 3, versículo 24, diz assim: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que interessante. Ele o expulsou, né, do Éden, colocou querubim, são anjos ligados à santidade, né, na volta fechando a entrada do Éden, e uma espada ainda que circulava Então, como eu disse, todos os ensinos são conceituais. Nós temos que aprender isso. Que mensagem está sendo passada ali? Uma vez que Adão e Havá foram expulsos do Éden, eles não teriam como voltar, não poderiam voltar. Então, Adonai fechou essa possibilidade de volta. Tá? E aí, o fato de ter querubim é porque eles são um lugar de santidade. O Éden é um lugar de santidade porque ali se manifesta a santidade de Adonai. Então, guarda bem essas palavras que é interessante. Aonde se manifesta a santidade de Adonai é santo, sagrado. Então, eles são expulsos, estão fora do Éden, eles são lançados então para o mundo agora material. Lembra que eu falei? Agora eles estão vestidos não de túnicas, mas de corpo, né? Ou seja, algo encobriu a luz deles. Claro que é o corpo, obviamente. Né? Mas então, qual é a experiência? Lá no Éden, eles não tinham um corpo propriamente dito. E ao serem expulsos do Éden, né, no momento anterior àquele ato da expulsão, eles adquirem um corpo, porque a Adonai os reveste, né? Assim, o texto diz que a Adonai fez túnicas para ele, mas não é. A palavra túnicas ali, ela tem dois sentidos. A palavra tem o or, né, de luz, ou seja, encobriu a luz, porque eles eram seres luminosos e agora não tem mais essa luminosidade assim visível, né? E ao mesmo tempo tem a ideia de pele, certo? Então, a ideia, e pele humana. Não é aquela coisa de, fez uma roupinha igual os desenhos de homem pré-histórico. Não, fez pele humana, os revestiu de pele. E é isso que nós somos hoje. E os tirou, então, do Éden. E aí ele disse, vocês vão para a terra e vocês vão ter que cuidar da terra. Tá? Vocês vão ter que lavrar, tá lá lavrar, mas não é lavrar, a ideia da palavra hebraica avodar, vocês vão ter que me servir na terra. Então veja que ele não destruiu Adão, ele só tirou aquele momento dele de gozar a eternidade ali. Ele não vai ter mais a eternidade como ele estava dentro do Éden. E agora, ele é houve uma transformação dele para uma outra roupagem, vamos dizer assim, né? A alma dele agora está com uma outra roupagem, a nossa roupagem, né, física, e ele está fora do Éden, mas a missão continua. Você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que fazer serviço na terra. Nós chamamos em hebraico de Tikkun Olam. A nossa missão na terra é cuidar da terra, reparar na terra, restaurar a terra. É isso agora. Isso está valendo agora, certo? Então, por exemplo, a minha filha, que eu falei há pouco, né, adolescente, ela tem muito essa visão do Tikkun Olam. O que é Tikkun Olam? É cuidar de tudo. Por exemplo, se você vê um animalzinho caído na rua, um passarinho, um bichinho, até um besourinho, ela pega um besourinho que está cruzando
a rua, ela pega aquele besourinho, se desloca, coloca ele num cantinho mais seguro. Ela vê tem um passarinho que não está conseguindo voar, a gente pega esse passarinho, traz para casa, cuida dele e depois solta ele. A gente salva N animais, cuida plantas. A gente eu tenho aqui em casa muita produção de plantas, a gente sai colocando plantas nas ruas, né? Plantando mesmo, nos canteiros da rua, na beira das calçadas, árvores, arbustos floridos. Nós estamos dando um jeito de fazer a nossa parte para cuidar da vida. Isso é avodar, isso é o trabalhar para Deus também, né? O serviço para Deus. Outra prática do Tikkun Olam, nós temos como nós somos aqueles que dominam sobre a criação, ou seja, nós não somos generais da criação, mas nós somos os responsáveis pela criação. Então nós colocamos aqui antes, na hora do almoço, né? Vocês têm uma ideia, nós vamos almoçar. Antes de nós mesmos almoçarmos, nós servimos os nossos animais que existem aqui em casa. Nós temos passarinho, nós temos gato, nós temos uma cachorra. Então a gente serve primeiro eles e depois que a gente vai para o nosso almoço. Essa é uma regra. Primeiro a criação, depois nós. Tá? Isso é Tikkun Olam. Tá? Então quando eles saem do Éden, eles não eles experimentam a morte. A morte é o afastamento do Éden. Tá? É o afastamento de Deus. Por isso que a ideia de inferno no Novo Testamento, na Brit Hadashah, é o Geinom. O que é o Geinom? É algo que está fora de Jerusalém. É como se Jerusalém fosse uma maquete, um esboço do Éden, e quem estiver fora de Jerusalém estaria no inferno, estaria morto, né? Ou seja, não teria o direito de gozar a vida em Jerusalém, Jerusalém. É claro que a gente é conceitual, né? Hoje a Jerusalém ainda não resplandeceu como a Jerusalém que há de ser. Quando se consumar os dias, Jerusalém será a Jerusalém celestial que virá então a existir na terra, onde os redimidos viverão. Nós não vamos viver no céu, nós vamos viver aqui na Nova Jerusalém, né? Na Jerusalém celestial, também conceitual. Aquele texto lá de Revelações, capítulo 20 de Apocalipse, né? Revelações, eis que vi Jerusalém descendo do céu. É um conceito, tá? Ou seja, Deus está trazendo a verdadeira Jerusalém, né? A celestial, não construída por mãos humanas, na terra. É claro que vai ter participação da mão humana aqui na terra. Muito do que nós estamos fazendo há de continuar, né? Construindo. Inclusive a construção do templo, do terceiro templo, né? E quem sabe do quarto templo, né? Existe também essa possibilidade. Bom, eles foram expulsos. Agora eles vão ter experiências fora do Éden, e também nós vamos enfocar na geração de Adão e Havá, que é o capítulo seguinte, tá? Vamos lá, vamos continuar estudando aqui. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? Vamos ler? E conheceu Adão a Havá, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei de Adonai um varão. Vamos ver esse texto que é muito interessante, tá? A ideia de que Adão e Havá tiveram um relacionamento sexual depois que foram expulsos, ela já cai por terra aqui nesse versículo. Eles tiveram esse relacionamento sexual ainda no Éden. Ah, mas como Pedro, você pode afirmar uma coisa dessa? Por causa do hebraico, certo? O texto em português não te ajuda muito, mas o texto em hebraico diz o seguinte, ó. Ve'ha Adão yadá et Havá eshetor. Mas olha só, esse Ve'ha Adão, né? E Adão, yadá, conheceu em hebraico, esse yadá, que é a tradução conheceu, ele está num tempo verbal diferente do tempo verbal em português, ou seja, ainda que ele esteja no pretérito, no hebraico existe um outro tempo verbal mais diferenciado, seria o passado do passado, né? Ou seja, mais distante ainda, um passo muito para trás. Então ele conheceu lá no Éden, é isso que ele quer dizer. E, né, Adão e Adá, Havá, então, ou seja, ele conheceu lá no Éden, e agora vem, ele está nos manifestando, está nos relatando o que aconteceu. Então, lá só. Ve'ha Adão e Adá et Havá eshetor vatahá vatelet.
E aqui tem outra coisa importante. O Vatahá Vatelet, e concebeu e deu à luz, é um jogo de palavras usado só quando vai nascer alguém especial. Quando vai nascer algo para impactar a humanidade. Esse jogo de palavras, tá? Vatahá, Vatelet, é usado apenas nas escrituras sagradas quando alguém vai nascer que vai impactar a humanidade. É alguma coisa especial que ele está vindo para a humanidade. Certo? E aí nesse texto, é muito interessante, porque no português você não vai enxergar isso. Eu vou botar na tela depois você vê no hebraico. Existe 3 vezes a palavra et. É como se ele dissesse assim, deixa eu tentar colocar tentar gerar uma ideia no português. Adão conheceu Havá e ela teve o Caim e Ravel né, e assim por diante, tá? Então, esse ele parece estar interrompendo algo, né? Como se tivesse assim, qual é o propósito desse ali no meio do caminho? Bastaria ter apenas um et para se referir à pessoa que nasceu. Mas ali é como se estivesse ocultando, né? Que nasceu Caim, nasceu irmã, nasceu Ravel e nasceu também irmãs ali também, gêmeas deles, gêmeas ao mesmo tempo, certo? Então ali nasceram 5 pessoas, além de 3 mulheres e mais Caim vou usar em português, Caim e Abel, tá? Então isso é importante, porque essa ideia dessa partícula feminina que está ali embutida no hebraico me diz que eles nasceram 2 meninos e 3 meninas. E isso é importante para que você tenha esse conhecimento no hebraico, porque essa informação ela é essencial, mas no português você não vai captar. Até os tradutores não conseguiram captar isso, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho o sujeito também antes do verbo, né? Como a gente viu aqui no hebraico, Adã e Adá, né? O sujeito antes do verbo, isso sempre nos joga para um tempo anterior. Por isso que eu estou falando que a questão do nasceram, eles tiveram um relacionamento lá no Éden ainda, tá? E tudo isso, gente, dentro de um único dia, do 6º dia. Adão já foi criado um ser completo, certo? Quando ele saiu do lado dele a mulher, a Ishá, eles eram completos. E é tudo muito acelerado. E dentro daquele processo deles saírem, eles já se conheceram, né? Obviamente eles tinham essa experiência da criação ali, já se conheceram e ela então vai ter os filhos, não 5 filhos, tá? Isso é importante ter. Outra coisa, ao juntar também Et ao Caim, né? A ideia também é de que ele já nasceu com a presença que ele veio, né? Vamos dizer assim, que ele veio de Deus, ou seja, não foi meramente um nascimento biológico, tá? Deus, por isso que tem essa Vatelê, né? Vatelê, por isso que ele veio de Deus, porque há um objetivo conceitual na história de Bereshit. E vejam que a própria Havá diz adquirir com Adonai. Por isso que o nome é Caim, né? De aquisição. Caim. A ideia é de que ela não foi meramente o resultado de um relacionamento sexual, mas que procedeu de Deus, esse filho, né? Que vai impactar a humanidade. E mais ainda, né? A ideia de que o Abel também, de uma certa forma, né, ele procede dessa história divina. Então, Deus não desistiu da humanidade, é o que nós estamos dizendo aqui. Ele quer a continuidade. Aquele projeto inicial lá de Gênesis 2 está em andamento, não foi anulado nada. Tá? Não foi anulado nada. Só que lembra que eu falei dos 3 verbos em hebraico? Veja lá o vídeo, a primeira parte de Adão, para você entender. Esses 3 verbos, eles denotam que lá no dia de Shabbat, no primeiro Shabbat, Deus encerrou a sua participação, por isso que diz assim, Deus descansou, mas na verdade
a palavra hebraica denota que ele pausou, né? Ele parou de produzir, de formar o homem, né? O ser humano, e a partir dali é por conta do homem. Ou seja, a humanidade está por conta dela agora. A humanidade está se formando, ainda está no processo de formação. Por isso que Adonai não interviu ainda na história da humanidade. Há um período. Aí a gente sabe que cada dia da semana da criação corresponde conceitualmente a 1000 anos. Então nós estamos hoje no 6º milênio, como se fosse a sexta-feira da criação. Nós vamos daqui a pouco entrar no 7º milênio, que é o milênio messiânico. Tá? E aí, isso é interessante. Como Deus não desistiu da humanidade, Ele deu, inclusive, permitiu que Havá tivesse um filho com o apoio dele, né, com a ação dele, isso vai desenvolver a humanidade daí para frente. Presta bem atenção que você vai gostar do que vai vir aqui. Quando ela diz adquirir um filho, ela diz assim, conquistei. O que Havá está dizendo ali é algo extremamente maravilhoso, porque ela está dizendo o seguinte: até então ela era uma criação de Deus, né? Ou seja, ela veio de Adão, né? Mas obviamente se ela veio, ela é a criação de Deus. E agora ela está começando a se enxergar como se ela estivesse olhando para o Criador e dizendo assim: eu também sou Criador agora, pois eu adquiri, eu consegui, eu conquistei, estou gerando vida, estou fazendo valer o meu nome, Havá, né? Que vem de vida. Então agora ela está sendo o Shabá divino, né? Ou seja, Deus cessou a sua parte de criação, né? E agora é por conta da humanidade. Então a Havá agora está se sentindo criadora, certo? Ela está se sentindo o poder que é divino de criar. E isso é muito importante nas nossas mentes. Ser pai e ser mãe, a gente tem essa conexão. Nós estamos cooperando com a criação, nós estamos criando. Nós somos criadores, gente. Nós somos criadores. A mulher é ainda uma Havá, é uma criadora. Tem um poder de criar, tá? No capítulo 4, versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E quando diz assim, ó, e teve mais a seu irmão Abel, né? Estou colocando em português, né? É Ravel, certo? Ele assim, e teve ao seu irmão, et Ahiv, né? E irmão. Então notem que há esse aqui é Caim, esse aqui é o irmão dele, certo? É uma ideia hierárquica, né? Uma ideia de esse aqui é o Caim e esse aqui é o irmão, ou seja, ele é tratado como o irmão. O segundo, ele não é o primogênito, ele é o segundo. Por isso que o texto que ele como é que ele era? Ele era um pastor de ovelhas, e Caim era lavrador da terra. Olha só as expressões hebraicas aqui, né? No sentido que ele é um roé, pastor. A palavra pastor, né, que a gente vai ver muito isso no meio cristão, a palavra pastor, ela é vista como um título, uma referência, uma titulação mesmo. Só que no hebraico, a palavra pastor, ela deriva de roé. Roé, em hebraico, significa amigo. Então, olha só, ele era o roé de ovelhas. Ele era um amigo das ovelhas. Ele era o amigo dos animais, dos rebanhos. Existe um lado de amor ali pela criação. Então, quando diz que Abel era pastor de ovelhas, ele tinha uma relação de amor, amigo pela criação, certo? Enquanto o Caim, né, ele era ovelha Adamá, ele era o cuidador, né, o lavrador da terra, ou seja, ele trabalhava com a questão de produzir, de lavrar, de plantar, de semear, tal, né? Então eram duas funções diferentes que o hebraico está nos mostrando. Vamos lá. E o fato de ser Ahiv, ou irmão, ele já nasceu amando o irmão mais velho. O Abel já nasceu amando Caim. Abel já nasceu reconhecendo que Caim era o primogênito. Então ele não só era roé das ovelhas, mas ele também era roé do seu irmão. Ele tinha essa visão. Então, ele é mais importante do que eu porque ele é o primogênito, ele é o meu irmão mais velho. Ele tinha essa coisa essa visão, tá? Veja bem,
Caim era o primogênito, mas ele não entendeu a função do Abel. O Abel entendeu a função do Caim. Vejam como muda isso depois na história, com a aprendizagem pela Torá, pela vida, pela presença de Deus. Aharon era o primogênito, então ele deveria gozar de todos os privilégios, não é? Em relação a Moshe, que era o irmão, usando a mesma expressão aqui. Só que Aharon percebe ao mesmo tempo as suas significâncias, mas ele também percebe a significância de Moshe, que era o irmão mais novo. E ele, mesmo sendo Aharon o primogênito, ele se submete à liderança de Moshe. Ele tinha amor pelo irmão. Tá? É uma inversão que a gente está vendo nos textos. No versículo 4, no capítulo 4, diz o seguinte: E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou Adonai para Abel e para a sua oferta. Olha só que interessante aqui. Ele tinha tanta concepção da ideia da primogenitura, de quanto era importante, de quanto era precioso, de quanto era sagrado, que ele pegou dos primogênitos do seu rebanho e trouxe para Adonai. Como se ele dissesse: eu sei que o primogênito é o mais importante, eu sei que o primogênito é o precioso, eu sei que o primogênito tem um valor maior do que os outros, então estou trazendo o primogênito das ovelhas para ti. E ele trouxe a oferta, né? Minerato, que é a oferta que ele trouxe de compreensão, de amor. Veja para você entender por que Adonai olhou para um e não olhou para o outro, tá? Já no versículo 5, diz assim: mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O que Caim trouxe de oferta mesmo? Vamos tentar relembrar aqui. Abel, o Caim trouxe das coisas da terra, né, para Adonai. Ou seja, ele não deu... É como se ele fosse legalista, esvaziado de sensação de sagrado. Por isso que Adonai olhou para a oferta de Abel e não para de Caim. Porque se você é um adorador religioso, eu sou só religioso, eu faço as coisas religiosamente, mas você não tem lá dentro de você esse entendimento, esse conhecimento, é óbvio que Adonai não vai olhar para a sua oferta, para a sua entrega, ainda que você seja a própria oferta. É isso que conceitualmente nós estamos aprendendo aqui. E aí Adonai vai falar com Caim. Veja que ele não está ali acabando com Caim, ele está tentando fazer Caim aprender. Ele diz assim: e Adonai disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Porque tu ficou com essa cara amarrada, Caim. Né? Não tem sentido você ficar com essa cara amarrada. Eu não estou te jogando no chão, te humilhando, te desprezando. Eu estou te mostrando que a tua oferta tem que ser diferente do que você está oferecendo. Ele está tratando Caim como Deus que ele é sobre Caim, e ao mesmo tempo com amor a Caim. É isso que a gente tem que entender, que o texto hebraico quer nos mostrar. Tá? No versículo seguinte diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Olha só que interessante, ele está falando assim, a ideia de que, ele está assim, intetive, ou seja, se você for bom dentro de você, se existir realmente esse amor, essa bondade dentro de você, você vai se levantar. Né? O texto diz assim, olha só, em português é assim, eu vou ler aqui em português: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Agora olha em hebraico: Lo inteitiv sit vein lo teitiv. Repara que a palavra teitiv repetiu, né? Então está dizendo o seguinte: se tu fizeres o bem, o que é bom, o bom volta para ti. As coisas serão boas para ti. É isso que ele está falando aqui no hebraico, né? Então Deus está mostrando: olha, faça o que é bom, faça o que é certo com Caim. E você fazendo o que é certo, o que é bom, você vai sentir as consequências desse seu ato de coisas boas que você está fazendo. Isso é uma lição para toda a humanidade, é um conceito para toda a humanidade. Quando eu faço bem, por mais que as pessoas à minha volta possam não entender ou até me matar, me destruir, esse bem volta para mim. Porque
o ato de executar o que é bom me assemelha muito à divindade, porque Deus é bom, né? Então, quando eu faço o que é bom, eu sinto muito mais a presença do bom na minha vida. Quem é que não passou por uma experiência de você fazer algo assim, piedoso, caridoso, você vai ajudar alguém, um estranho, de repente você sai dali assim, como se tivesse, os pezinhos estivessem saindo do chão. Você começa a ter essa sensação de que você fez algo que é bom, né? Claro, de amor, né? Obviamente, e aí você sente aquilo retornar para você. E muitas vezes o que acontece? A gente vai lá, faz algo que verdadeiramente é bom, e aí daqui a pouco chega aquela notícia, né, entre aspas, de uma bondade que está chegando na sua vida. É o retorno. Tá? Então ele está dizendo exatamente isso para Caim. Né? Agora ele fala, se o pecado está batendo na tua porta, né? E aí é importante que eu tenha a ideia de ratar, né? Aqui que é a palavra traduzida como pecado. A palavra ratar significa desviar-se do que é certo. Então, se você se desviar, né, isso é um pecado. Hoje nós sabemos que a Torá é o certo. Então, se eu me desviar da Torá, eu cometo um pecado. Eu faço ratá. É como se eu pegasse a ideia do texto, né? Pego um arco e flecha. Né? Eu vou pegar a minha flecha e vou jogar no alvo. Ali é o alvo. Mas eu vou jogar para o outro lado. Não vai atingir o alvo. De jeito nenhum. Então, eu estou fazendo um ratá. Eu estou indo numa outra direção. Tá? Aí ele fala no texto assim, techucato, ou seja, eu cometo o pecado e ele faz um techucato. Da palavra techuvá, ele faz um retorno. Né? Ele volta para mim. A ideia de se o bom volta para mim, o pecado volta para mim, ou seja, a consequência. É isso que Deus está falando para ele nesse versículo 7. Deus está trazendo lições para toda a humanidade. Por isso que é conceitual, gente, é conceitual. Vamos mais adiante aí. No versículo 8, vamos ler. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha só, ele recebeu aquele ensinamento de Adonai, mas não fez nada daquilo. Ele realmente pegou o ratá, pegou outro caminho e foi para o outro lado. Mas perceba o que o hebraico vai nos mostrar aqui. Vai Omer, Caim, El Hevel, Akiv, Vaierri, Sheyotan, Bazadeh, Vaiacan. O que eu falei aqui em hebraico? E falou Caim com Abel, seu irmão, e sucedeu, estando eles no campo, e se levantou. Mas o que eu se levantou aqui? Estou com o texto em hebraico aqui na minha frente, tá? Então, olha só. Esse Vaiacan, levantar-se, é sinal de que ele estava caído. O Caim estava caído. Se ele estava caído, eu deduzo pelo texto hebraico que ele, ao se encontrar com o irmão dele lá, com Abel, ele já entrou em alguma coisa, deu um empurrão nele, deu um safanão nele, e aí o Abel era maior do que Caim, né? A tradição diz que Abel era maior em estatura do que o Caim, deu um empurrão né? Empurrou o Caim, porque o Caim vinha para cima dele, ele deu um empurrão, não faz isso, meu irmão, não faz isso, meu irmão, e o Caim caiu. Aí o Caim se levanta, essa é a ideia do Vaiacan, ele se levanta e aí ele já parte para a agressão, né? Então, Vaiacan, Caim, né? El Hevel se levanta contra Abel, olha que há um peso na palavra em hebraico aqui, né? Aí diz assim, Ahiv, ou seja, ele se levanta contra Abel, seu irmão. Olha o destaque da palavra, ele está se levantando contra quem? O seu irmão. É isso que nós temos que olhar na nossa visão de humanidade, no conceito conceitual, na ideia conceitual, é a seguinte, quando eu me levanto contra alguém, eu estou me levantando contra alguém que Deus criou, né? Eu estou me impondo contra o meu irmão, conceitualmente falando. Quando Hitler se levantou contra os judeus, ele, na cabeça dele, estava destruindo uma raça que ele odiava. É claro que ele era um rascunho do anti-messias, né? Mas assim, ele estava se levantando contra alguém que Deus criou. É como se fosse assim, você está se levantando contra o teu irmão, cara. Você está fazendo tudo errado. Entendeu? A ideia de irmandade é muito forte. A irmandade não é só porque o sujeito é da mesma fé que eu tenho, da mesma religião que eu tenho. Não é nada disso. Eu tenho que olhar para o ser humano como se fosse um irmão para mim. Claro, e amá-lo como se fosse um irmão.
Se ele vai agir ou não como irmão, não importa, mas você tem que amá-lo como irmão. E aí fala o seguinte, no hebraico depois, né? Ahiv, né? O seu irmão, e assim, aí diz assim, Vayaharegehu. Esse Vayaharegehu é da ideia agora de que ele foi com ódio para cima do Abel, né? E olha só que interessante no versículo seguinte. Repare que ele foi no campo, né? No texto falava de campo. Lembra que eu falei que a Nahash estava no campo, né? Agora a gente está vendo Caim e Abel no campo, né? O verdadeiro. E o que significa isso? É o campo que eu falei lá, né? Além de ser um campo que não está arborizado, não está produzido, aí é o campo de batalha. Por isso que essa palavra campo se destaca aqui. Mas aí no versículo e disse Adonai a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Adonai não está perguntando por falta de sabedoria. Eu não sei onde está teu irmão, cadê teu irmão? Não é isso. Ele está produzindo em Caim a chance, a oportunidade de fazer techuvá, de confessar. Ele poderia botar a mão na cabeça e dizer, oh meu Deus, eu fiz besteira. Eu acabei brigando na raiva, acabei brigando com meu irmão e o matei. Então Adonai está dizendo, como se ele falasse, meu nome né? Eu sou Pedro. Então, Pedro, onde tu estava quando tu fez tal coisa? Onde tu estava com a cabeça quando tu fez tal coisa? E aí eu tenho a chance de dizer, oh meu Deus, me perdoa, eu fiz besteira, né? Eu fiz bobagem, eu pequei contra ti, eu te ofendi, eu ofendi meu irmão. Me ajuda, Deus, a ser melhor. Isso é uma techuvá, certo? Eu estou buscando a Deus, né? Eu estou me voltando para Deus. É isso que Deus está querendo fazer com Caim, né? Ele disse, Adonai a Caim, onde está Abel? Em vez de, olha só, e no hebraico, né? Não está assim, e disse Deus a Caim, tá? E disse Adonai a Caim, o tetragrama. O que significa? Qual a diferença? Quando é Deus, você tem o juiz, o criador e juiz, que está cobrando as leis que ele criou o universo. Mas aqui ele está usando o tetragrama. E disse Adonai a Caim. Então, o tetragrama dá a ideia da benevolência eterna de Deus. A eternidade dele está ali, pronto para receber Caim, né? Mas a resposta do Caim é totalmente... é bárbara na resposta, né? Eu, por acaso, sou guardador do meu irmão? Eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu irmão? Tem. Ele é o primogênito. Né? Então ele tá vociferando, ele está vomitando ali que ele não é o guardador. Mas ele é o primogênito. Agora, olha só que interessante, eu vou te dar uma outra visão do hebraico para você aqui, tá? Ele fala assim no texto em hebraico. Ele fala em hebraico. Vayome lo yadaeti hashome ahiv anohi. Ou anoki, às vezes em português. Mas aqui que ele está falando aqui, ele está dizendo assim, ó, ele disse, né, o Caim, Vayome, ele disse, lo, não, né, eu não sei, né, do verbo do conhecimento, né, lembra da sabedoria, assim, Yadaeti, eu não sei, eu não tenho conhecimento, Hashomé, eu não sou o guardador, né? Mas só que a ideia do texto hebraico não é bem o que está no português. Olha só que interessante. Ele está dizendo assim, e ele disse, não sei, tu é o guardador do meu irmão, né? Porque ele está usando a expressão Anoki ou Anohi, que é uma palavra usada só para Adonai. Então ele está dizendo assim, eu não sei quem é guardador tu não diz que tu é o guardador de todos? Não foi tu que falou assim, eu sou o guardador? É isso que ele quer dizer com o texto hebraico. Ele, além de ele estar sendo arrogante nesse sentido, né? Ele foi homicida e agora ele é arrogante, né? Ele está dizendo, eu não sei, eu não tenho a sabedoria. Até onde eu sei, quem é o guardador do meu irmão é tu. É tu que falhou em cuidar dele. Viu? Ele está transferindo para Deus. Então, muitas vezes, as pessoas fazem isso, né? O fulano é assim por causa da história de vida dele, por causa disso, onde estava Deus que não fez isso? Onde estava Deus que não fez aquilo naquela hora? Então, transfere para Deus algo que ele é de sua responsabilidade. E aí,
vai vir uma punição, tá? Olha só, no versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Vou encerrar daqui a pouco o vídeo, porque senão fica longo. Aí a gente faz uma parte de segunda, né? Mas assim, e agora, ó, e disse Deus, agora já não é Adonai, agora é Deus, Elohim, agora é o juiz, né? E disse Deus, que fizeste? O que tu fez, Caim? Agora presta bem atenção que o hebraico vai revelar uma outra coisa interessante aqui. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, tá? Veja bem, existem duas palavras para terra, Eretz, normalmente é utilizada para Israel, né? A palavra terra para Israel, ou às vezes de maneira genérica, a terra como um todo. Mas aqui está a expressão Hadamah, a ideia de onde veio Adão, certo? Mas ele fala assim, ó, Demei, em hebraico, vou ler em hebraico, vai ome, me, azitá, kol, demei. Ele não está falando o sangue do teu irmão. Dan é sangue. Aqui está demei. Em hebraico é os sangues. Aí para ele, o sangue do teu irmão. Não tem um erro aqui gramatical, alguma coisa assim. Não. É porque, olha só o teor da coisa. Quando ele matou Abel, não foi o sangue do Abel que derramou sobre a terra, sobre Hadamah, mas foi todos os sangues de todas as gerações que ele interrompeu. Ou seja, ao matar Abel, ele matou todas as pessoas que viriam a partir de Abel. Todos os filhos, os netos, os bisnetos, tudo que viria na sequência de Abel, ele matou. Então, foi grave. Então, quando alguém comete um homicídio, ele está matando uma sequência de pessoas, não uma única pessoa. Certo? E veja que aqui é tão grave que ele impediu a sequência de Abel, nesse sentido. Ele se tornou como se fosse um pluri-homicida. Num único ato ele matou várias pessoas, como se fosse isso. Tá? E aí fala, Demei Ahi, né? Ahiká, teu irmão, mas Ahi. Ou seja, você matou os sangues do teu irmão. Rapaz, você matou toda uma sequência de gerações que viria a partir dele. Tá? E aí os sangues dele estão estão clamando, estão falando, porque sangue é vida. É como se a Adonai estivesse dizendo assim, né? Deus está falando assim, todas as gerações que forem impedidas, todas as almas que iriam assumir esses corpos, estão clamando. E agora? E agora? Né? Vamos lá. 4:11. Aí diz assim, e agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Né? Então assim, agora a terra se tornou amaldiçoada por tua causa. Porque ela se abriu para receber os sangues do teu irmão. Porque quando você derrama sangue nesse sentido, você está amaldiçoando. Né? Você está produzindo maldição. Então, aí, isso é grave, não é um joguinho de palavras filosóficas. É a sequência das coisas. Se você comete algo contrário à Torá, deliberadamente, com vontade de fazer o que era proibido, você traz maldição sobre si e sobre o seu ambiente todo. Isso é conceitual. No verso 12. Quando lavrares a terra, não darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. O texto em português, tá? Estou pegando uma Bíblia comum para você, de repente você tem a Bíblia mais comum nas prateleiras, aí você tem na sua casa. Então, quando lavrares a terra, né? Olha só, lavrar, quando você trabalhar, quando você servir na terra, tudo você fazer de serviço na terra, né? Hadamah, né? Que é a terra aqui, olha só, não te dará mais a sua força. Você não vai ter mais tão facilmente as coisas. Agora você vai ter que batalhar muito mais. Porque se antes a terra te corresponderia, agora ela não vai te corresponder mais. Você vai ter que se virar em cima dela para poder obter tudo isso, né? E aí ele fala assim, você será, né? Vanad Tierrie Vaaretz.
Agora olha só, agora já não é mais Adamá. No início ele falou assim, Ki Yavod et Hadamá, maldita é Adamá, a terra, né? Da onde foi gerado. Mas agora, olha só, Navanad, Tierrie, Vaaretz, agora é Aretz, a palavra terra. Então veja que tem um jogo aqui interessante no hebraico para nos chamar a atenção sobre o que está realmente, não consegue vir em português. 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade, a que passa a ser, que a que possa ser perdoada. Olha só, ele está dizendo o seguinte, ele não está dizendo assim, é muito grande a minha maldade, não tem como ser perdoada. Ele está dizendo o seguinte, é tão grande a minha maldade, que tu, Adonai, Deus, não pode perdoar? Será que o Senhor não pode me perdoar? Em outras palavras, ele está falando assim. Tá? Ele está dizendo assim, não tem como tu ter um perdão para mim? Em outras palavras, tá lá, o texto hebraico te diz isso. Tá? Minessó, ele está dizendo exatamente isso. Não tem como tu me perdoar? Olha, é interessante. Ele pergunta a Adonai se não poderia ser perdoado. E aí ele coloca, é tão grande assim, que não há algo que tu possa fazer que seja grande para carregar um pecado. A palavra minessó, né, que é carregar, você vai ver lá em Isaías 53, no verso 4, olha só. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. De quem ele está falando? Do Messias, não é? No capítulo 53 de Isaías, né? Então ele levou, olha só, a quem rolamenu hu nassá, nassá em hebraico, ele carregou. É a mesma coisa que o Caim está perguntando para Deus, né? Minessó, nassá, nassá está lá em Isaías 53, minessó, nessó, está aqui em Gênesis 4. Ele está assim, não tem como tu fazer algo que carregue o meu pecado? Entendeu o jogo de palavras aqui? Entendeu o jogo de palavras aqui? Então, ele ao mesmo tempo que ele está questionando se não há uma possibilidade de Deus estabelecer algo que possa carregar o pecado dele para que ele seja perdoado, ele está lançando conceitualmente a ideia do futuro, né? Que ele, o Messias, carregará os nossos pecados, sejam eles grandes ou pequenos, né? Vamos dizer assim, né? Ele carregará os nossos pecados. Então é muito interessante o que o hebraico está falando aqui. Tá? Eu vou parar aqui, depois vai vir a maldição sobre ele, a questão das 7 gerações e as gerações que virão, que vai ser o assunto de outro vídeo. Mas só para você entender a riqueza que é o hebraico, tá bom? Então, curte aí, se inscreve no canal, por favor, para a gente poder lançar mais ainda. E eu estou projetando para daqui uns 2 meses, mais ou menos, nós iniciar uma yeshivá virtual, ou seja, uma escola virtual, para que você possa aprender o hebraico bíblico, você aprender a ler, a escrever o hebraico bíblico e também a entender os textos bíblicos. Tá? E ore por isso, para que a gente possa fazer essa yeshivá virtual. Tá? É um desejo do meu coração, da minha alma, poder cooperar, né, de servir a terra, né, com a minha parte, né, cada um com a sua parte. Então, que Adonai te abençoe, possa te ajudar cada vez mais a amar a palavra de Deus, a amar a Torá e entender verdadeiramente o que ela nos traz de lições e revelações. Até mais.